Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome por esse momento em que temos o privilégio de estudar a tua palavra. Pedimos nesse instante a tua graça, a tua bênção e a tua direção. Que a mensagem de hoje venha preencher o vazio do coração e nos fortalecer na fé e nos ajudar na preparação para a volta de Jesus. Abençoa cada internauta que está conectado conosco e aqueles que estão aqui pessoalmente. Entregamos os momentos seguintes nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quero cumprimentar os internautas. Estamos em alguns canais aqui, estamos no YouTube aqui da igreja, no meu canal do YouTube. Aqui você está transmitindo também por algum canal? É o canal da igreja, mas não é ao vivo. Mas é o canal da igreja de Palmaria, ok. Então fica a nossa saudação. É YouTube também? YouTube também. Deus abençoe. Então estamos com 3 canais sendo, nesse momento, transmitindo essa mensagem. Queridos irmãos, o tema de hoje é fome e sede. Falar em fome e sede nesse país parece que não combina muito, né? Mas você vai entender que é importante. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Amós, no Antigo Testamento. Para facilitar a localização do texto, você pega como referência Daniel, e logo depois de Daniel você tem Oséias, e logo depois de Oséias você vai ter o livro de Joel, e logo depois de Joel você tem o livro de Amós. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Repetindo, Amós 8, 11 e 12. O Léo, né? Léo, qual a câmera que eu faço? Não chega mais perto hoje, especial? É aquela ali. Ok, então durante a mensagem e no final, fica atento que eu vou fazer um chega mais perto aí. O zoom chega a botar meu rosto todo na tela? Sem aparecer tudo isso aqui? Consegue? Esse camarada é nota 10. Muito obrigado, Léo, por isso. Então, atenção, internauta, já vai ter um chega mais perto. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Estou repetindo para esperar um pouquinho, para que todo mundo localize, inclusive os nossos internautas. Já achamos? Todo mundo achou? Amém? Diz assim o texto bíblico. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Todo mundo conseguiu acompanhar a leitura? Vamos ler de novo, mais uma vez, mesmo texto. Eis que vem dias, diz, quem é que diz? O Senhor Deus, em que enviarei o que mesmo? Fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Misericórdia, exatamente. Eu queria dar um pano de fundo, eu queria dar um pouco do contexto sobre o livro de Amós, apenas um pouco, só para a gente ter uma ideia do que esse livro está tratando, do que esse livro fala. E depois da gente ter uma visão geral sobre o livro de Amós, a gente vai se concentrar nesses 2 versículos. Por favor, atenção naquilo que temos a compartilhar, que vai ser uma bênção para todos nós. O livro de Amós foi escrito muitos anos antes de Cristo. Alguns chegam a dizer no ano de 650, 660 a.C., alguns chegam a colocar mais ou menos esse período. Mas o que chama a atenção é que o livro de Amós é um livro de natureza profética. É um livro profético. É como se o Amós fosse um apocalipse. Imagina um apocalipse no Velho Testamento. É Amós. Não é só Amós, tem também Daniel, tem também Zacarias, tem outros livros. Mas o livro de Amós é um livro profético. E um detalhe bastante curioso sobre esse livro de Amós é que ele foi escrito de uma maneira curiosa. Ele foi escrito separando visões, e cada visão tinha uma mensagem específica
para o povo daquele tempo e também para os nossos dias. Ele trata dos pecados de Israel, repreende os pecados e fala da restauração final, tanto para Israel quanto para toda a humanidade. Para se ter uma ideia melhor, o livro de Amós trata alguns assuntos de maneira muito profunda, ou muito profundo. Vou dar alguns temas que são muito comuns no livro de Amós. Um dos temas é a questão da injustiça social, que é também um tema político. A injustiça social. Você sabe que nesse mundo existe muita injustiça social, especialmente nos países de terceiro mundo, quando poucas pessoas têm muito dinheiro e a maioria não tem quase nada. A distribuição de renda muitas vezes não é justa. E também alguns trabalham mais, outros trabalham menos, aquele negócio todo. Então, Amós trata desse assunto no seu livro com relação ao tempo do povo de Israel. E ele diz que a injustiça social é pecado. Mas Amós não fala só sobre a injustiça social. Amós também fala sobre a idolatria. Todo tipo de idolatria é pecado. Seja a idolatria de uma estátua, de uma pessoa, de um artista, de um famoso de qualquer área que seja. É pecado a idolatria do sol, da lua, das estrelas, dos cristais. É pecado a idolatria do próprio corpo. Todo tipo de idolatria é pecado. E ele coloca a idolatria como pecado, tanto quanto a injustiça social. Um terceiro tema que Amós trabalha no seu livro é a questão do formalismo religioso. O formalismo religioso já era um problema no tempo dele e continua sendo um problema nos dias de hoje. Sabe que o formalismo religioso é alguma coisa que meio que, para muitas pessoas, é alguma coisa imperceptível. Ou seja, quando nós estamos na igreja, nós somos cristãos, estamos lendo a Bíblia, estamos cantando, estamos orando, estamos na presença de Deus. Mas quando estamos no dia a dia lá fora, nem sempre a gente consegue ser exatamente como nós somos aqui. Ou seja, há uma certa contradição entre a teoria e a prática. Entre o que a gente sabe, o que a gente fala e o que a gente vive. E isso é um problema, porque isso causa, perante a sociedade, um descrédito com relação à fé. E tem muita gente que olha para os que frequentam a igreja e diz assim, eu não vou para essa igreja porque eu conheço fulano, conheço não sei quem, conheço mais não sei quem, que na igreja é excelente, mas lá fora é um caloteiro, né? Ou é uma pessoa que lá fora não dá um bom testemunho em outras áreas. Então, o que acontece? Essa questão do formalismo religioso é quando nós nos preocupamos mais com a aparência do que com a essência. É quando a gente quer mostrar muitas vezes uma coisa, quando na verdade a gente não é. Então nós deveríamos ter coerência entre o que a gente vive aqui dentro e o que a gente vive lá fora, entre o que a gente fala e o que a gente pratica, entre o que a gente lê e conhece na Bíblia e o que a gente faz no nosso dia a dia. E Amós chama a atenção de Israel no seu tempo para o problema do formalismo religioso. Só para ter uma ideia, já ouviram falar dos fariseus, né? Os fariseus eram um grupo que era uma mistura de grupo religioso com grupo político nos dias de Cristo. E sabe que os fariseus ficaram muito famosos porque eles eram pessoas, entre aspas, irrepreensíveis. Ou seja, eles por fora eram perfeitos, guardavam a lei, obedeciam os mandamentos, guardavam o sábado, eram fiéis em tudo aquilo que tinha que ser fiel. Só que eles eram contraditórios. Eles eram fiéis apenas naquilo que é exterior. Ou seja, o fariseu pensava assim, eu não posso adulterar. Então o fariseu nunca iria adulterar. Mas ele não adulterava na prática, literalmente. Mas ele achava que no coração, a olhada, o desejo, aí pode. O que não pode é você praticar. Então há uma contradição, entendeu? E por isso que uma das razões pelas quais eles são chamados de fariseus. Ou seja, hipócrita, né? Aquele que diz uma coisa e na verdade faz outra. Então Amós chama muito atenção a esse assunto do formalismo religioso. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? E um quarto ponto que ele chama a atenção aqui, ele fala sobre o juízo. Amós fala sobre o juízo, sobre o povo de Israel e sobre toda a humanidade. Então esse é um livro, você já percebeu que é muito rico. E quem é esse Amós? Quem é esse camarada, esse profeta? Amós era uma pessoa simples, morava no campo, no interior. Era uma pessoa que não morava nos grandes centros,
morava bem afastado. Ele gostava daquela vida pacata do interior. E Amós tinha basicamente 2 trabalhos. Ele plantava figos e colhia figos. E além de plantar e colher figos, Amós também trabalhava com gados, com animais, com boi, com vaca, com cavalo. Trabalhava com gados. E ele até era chamado por alguns de boiadeiro. Então Amós era uma pessoa simples, lá da fazenda, lá do interiorzão, da roça e tal. E esse homem era um homem fiel, honesto, cristão, servo de Deus, usando a linguagem cristã nos dias de hoje, obviamente. E Amós foi chamado por Deus para ser um profeta. E ele foi um profeta extraordinário. Agora, por que ele tem esse nome? O que significa Amós? Sabe que antigamente as mães, quando tinham um bebê, elas colocavam o nome no bebê com base no significado. É curioso isso. Hoje não, hoje muitas pessoas colocam os nomes, junta, né, um pedacinho do nome do vovô, da vovó, do tio, da prima, não sei de quem, da mãe, do pai, junta e forma um nome que não existia e passa agora a existir. E às vezes não tem um significado específico, mas é mais uma homenagem, né? Para o vovô, para a vovó, para não sei quem e tal. Mas nos tempos bíblicos, os nomes eram dados com base no significado. Então, a mãe do Amós, quando nasceu o bebezinho Amós, ela falou assim, o nome dele vai ser Amós. E por que vai ser Amós? Porque Amós significa carregador de fardos. Ou seja, não é um significado tão romântico, não é tão bonito. Imagina a mamãe com a criancinha no colo e alguém fala, que coisa fofa, como chama o seu bebê? Carregador de fardos. Fica meio estranho isso, não fica? Fica estranho porque a gente não associa o significado com a Bíblia. Você vai ver agora por que tem esse significado, você vai gostar. É capaz de alguém até colocar esse nome no filho, depois que eu explicar. Por que Amós significa carregador de fardos? Porque o verdadeiro carregador de fardos na Bíblia é Jesus. Lembra de Mateus 11, 28 a 30? Jesus fala assim, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, os que estão carregando fardos pesados, venha a mim, eu aliviarei você. Me dá sua carga que eu levo. Pega a minha, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu dou o meu que é leve para você, me dá o teu que é pesado que eu levo para você. Então o verdadeiro carregador de fardos é Jesus. E por que Amós significa carregador de fardos? Porque o ministério de Amós era um tipo do ministério de Cristo. O ministério de Amós apontava para Cristo, para o Messias. Por isso o nome dele significava carregador de fardos. O que parecia estranho, você viu que agora passa a ser mais interessante para a gente. Assim era o nosso querido Amós. Há um texto no livro de Amós que você já ouviu muitas vezes e talvez você nunca associou esse texto com esse camarada, com o Amós. O texto é aquele que fala assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós. Amós 3, verso 7. Então o livro de Amós é um livro riquíssimo. Eu até animaria você a ler o livro inteiro depois. Mesmo que você não entenda tudo, leia, anota, faz perguntas, vai atrás, pesquisa. É um livro maravilhoso. E por que eu escolhi o capítulo 8? O capítulo 8, ele fala de uma visão, ele fala sobre as ruínas de Israel, mas o verso 11 e o verso 12 que a gente escolheu são dois versos que têm uma mensagem escatológica, isto é, uma mensagem profética para os últimos dias. Vamos voltar ao texto? Agora com essa visão toda, vamos voltar ao texto? Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É claro que Deus não está falando aqui da escassez do alimento material. Deus não está falando aqui que a comida vai acabar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de alguma coisa espiritual. Por isso que ele fala, não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ele já deixa claro isso. Mas aqui tem dois elementos. Quais são os dois elementos? O pão e a água. Aqui está falando do pão e da água. Mas como isso aqui é uma linguagem profética, ela é uma linguagem simbólica, portanto, eu pergunto a vocês, podem responder tranquilamente, e você que está vendo a gente pelo YouTube também, pode responder na sua casa. Na Bíblia, quem é o pão? Muito bem, Jesus é o pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Não é verdade? Vocês lembram em que cidade Jesus nasceu? Belém. Por que ele nasceu em Belém e não nasceu em Filadélfia?
O profeta falou, exatamente. Mas tem um significado interessante, é que Belém significa cidade do pão. E lá nasceu o pão da vida, Jesus Cristo. Então o pão mencionado aqui é Jesus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Quem estava na aula que a gente deu antes do culto, lembra que eu falei de 4 passos? Informação, convicção, desejo e ação. Eu falei, presta atenção no sermão. Então, estou dando o que agora? Informação. Bastante informação. Para que isso possa nos levar a uma grande convicção. Você vai ver. Então, veja. Atenção. O pão aqui é uma referência a Jesus. Se o pão é Jesus, o que significaria, então, a água? Jesus também? Sim? Seguro? Certeza? Hã? Hã? Ai, ai. Vamos fazer o seguinte? Marca aí o livro de Amós, põe aquela fitinha lá, ou o dedo, ou a caneta, alguma coisa aí, ou um papel, marca o Amós, não larga o Amós, porque nós vamos voltar nele já já. Tá bom? E vamos descobrir o que é essa água aqui, tá? Vamos ver. Vamos para João, no Novo Testamento. Evangelho de João. Olha que coisa linda é a Bíblia. Olha como a Bíblia é gostosa de estudar. Vamos para João, capítulo 7. Versículos 37 até o 39. Atenção, amigos do YouTube, você que está no Luiz Gonçalves Oficial, você que está no canal da igreja, você que está no canal das 2 igrejas, pronto, está aqui. Vamos lá, João 7, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. Se alguém tiver dificuldade para localizar o texto, eu pediria gentilmente a quem está do lado que ajude, por favor. Bom, vamos ver. Diz assim: no último dia, o grande dia do quê? Da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Para um pouquinho aí. Por isso que vocês falaram que era Jesus, né? Por isso, não foi? Mas tem que ler o verso seguinte. Olha o verso seguinte, o 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas tem que ler o verso seguinte, o 39, que diz assim: isto ele disse com respeito a ele ou com respeito ao Espírito? Então não se referia a ele, se referia ao Espírito. Esse Espírito está com E minúsculo ou E maiúsculo? Que Espírito que é esse? Santo, o Espírito Santo. Então vamos de novo, 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando Jesus falou assim, pessoal, atenção, levantem a cabeça, olhem para mim. Quando Jesus falou assim, no último dia da festa, falou assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Sabe por que ele falou isso? Porque sabe quem é que nos dá o Espírito Santo? É Jesus. Então Jesus falou assim: você tem sede? Vem a mim que eu vou te dar água. Que água? O Espírito Santo. É Jesus quem dá o Espírito Santo para cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Aliás, o Espírito Santo ele é comparado na Bíblia a alguns elementos. Por exemplo, o Espírito Santo ele é comparado à água, ao fogo, ao vento e à pomba. E tem outros também, mas vamos ficar com esses 4. Então, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Agora, veja como Amós vai ficar mais claro ainda. Voltemos para Amós, lá onde você está marcando, segurando. Veja agora o verso 11 de novo, como as coisas começam a fazer sentido. Voltemos ao verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olhem para mim mais uma vez. Quem é o pão? Está fraco. Quem é o pão? Jesus. Quem é a água? O Espírito Santo. Sabe o que Amós está dizendo aqui? Que o ministério de Jesus, o pão da vida, e o ministério do Espírito Santo, a água viva, esses 2 ministérios irão terminar. Irão acabar. É isso que Amós está dizendo. Amós está falando assim: o ministério de Cristo, o pão da vida, vai acabar. E o ministério do Espírito Santo, a água viva, vai acabar também. E quando esses 2 ministérios terminarem, haverá fome e sede. Fome e sede espirituais. Deu para entender ou não? Então veja que esse verso ele está falando algo muito profundo. Vamos lá. Qual que é o ministério de Jesus hoje?
Jesus está onde? No céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Esse é o ministério de Jesus hoje. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, voltou para o céu, entrou no santuário celestial e agora está no lugar santíssimo, como diz Hebreus 9:24, para comparecer por nós diante do nosso Deus. Então, o ministério de Cristo hoje é o ministério de intercessão por todos nós, como advogado, como mediador, como sumo sacerdote, como nosso Salvador. Amém, irmãos? Amém. E qual é o ministério do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Quem sabe? Onde está o Espírito Santo? Aqui aonde? Aonde? Em nós. E lá fora não? Então ele está na terra inteira. O Espírito Santo está em Filadélfia? Sim. Está nesse país inteiro? Está no mundo inteiro? Sim. Da divindade, quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Porque Jesus ressuscitou e voltou para os céus. E está intercedendo por nós lá. Então o ministério de Jesus é no céu intercedendo por nós. E o ministério do Espírito Santo aqui na terra é o quê? O Espírito Santo tem várias coisas que ele faz. O ministério do Espírito Santo é extraordinário. E você começou a responder ali. Um dos pontos, um dos detalhes, um dos aspectos do ministério do Espírito Santo é convencer o ser humano de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o trabalho do Espírito Santo é muito difícil. O Espírito Santo tem que convencer as pessoas do pecado. Mas no mundo onde tudo é relativo, que nós estamos agora num tempo em que quase tudo é relativo, as pessoas falam assim, isso é pecado para você, não para mim. Já viram isso? Isso é errado para você, não é errado para mim. Então, tem muita coisa que a pessoa diz, para mim eu não vejo mal nenhum nisso, para mim isso não é errado, para mim isso não é pecado. E o Espírito Santo tem que convencer a pessoa de que tal coisa é pecado quando ela acha que não é. É uma tarefa fácil? Não, não é. E tem um detalhe, o Espírito Santo não pode forçar a pessoa. Ele tem que trabalhar com a pessoa para convencê-la e mostrar isso é errado e isso é certo. Mas é muito difícil. Por isso que a conversão de uma pessoa é um milagre. Por isso que a salvação de uma pessoa é um milagre. Porque o ser humano é pecador e o ser humano gosta do pecado. Existem certos pecados que a pessoa gosta de praticar. Só que muitas vezes ela acha que não é pecado. E aí fica mais difícil ainda. Bom, quer ver outra coisa? Quem é que nos ajuda a ler a Bíblia e entender a Bíblia? O Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós aqui não estaríamos entendendo nada. É porque o Espírito Santo está no meio de nós. Quem é que nos leva a aceitar Jesus como Salvador? O Espírito Santo. Quem é que toca o coração da gente para a gente se entregar a Jesus? O Espírito Santo. Quem nos leva ao batistério? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a obra. Ele faz toda a obra. Por exemplo, quem trouxe você aqui essa noite aqui? Não foi seu carro, não? Não foi você que dirigiu? Eu estou fazendo esse contraponto para a gente pensar. Sabe que todos que estamos aqui e aqueles que estão vendo pelas redes sociais, nós só estamos reunidos aqui, ou presencialmente ou virtualmente, estudando a Bíblia, porque o Espírito Santo trabalhou conosco. Sabe quando alguém fala assim, hoje eu vou à igreja? Dá a impressão de que a pessoa é muito inteligente, ela é muito bem preparada, e ela fala assim, hoje eu vou à igreja, está na minha agenda, eu vou à igreja hoje, não sei o que e tal. E a pessoa acha que está no controle. Não, não está. Antes de você decidir vir à igreja, Deus estava tentando te trazer à igreja há muito tempo. Não é você que busca a Deus, é Deus quem busca você. Não é você que vai a Deus, é Deus que vai a você. Não é você quem se salva, é Deus quem te salva. Isso é muito curioso. Então, o ministério do Espírito Santo aqui na Terra é um ministério extraordinário. Você sabe por que esse livro é especial? O que tem de especial nesse livro? Se você olhar para esse livro literalmente, friamente, você vai ver que é um livro como qualquer outro. Esse livro é feito de papel e tinta. Como qualquer livro de matemática, de geografia, de física, de história, qualquer livro que você pegar, de romance, de poema, sei lá o quê, todos os livros são feitos de papel e tinta. E por que esse livro é diferente? Veja, é curioso isso.
Porque esse livro foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Então isso é diferente. Mas tem outra coisa. Esse livro só é o que é por causa do sacrifício de Cristo na cruz e por causa do ministério do Espírito Santo. Por isso que ele é poderoso. Por isso que você lê esse livro e você percebe que algo acontece dentro do seu coração. Você estuda esse livro e algo acontece dentro de você. Porque esse livro é especial por causa do ministério de Jesus e por causa do ministério do Espírito Santo. Agora, irmãos, o que Amós está dizendo? Que esses dois ministérios irão acabar, irão chegar ao fim. E quando esse dia chegar, quando o ministério do Espírito Santo terminar aqui na terra e o de Jesus terminar no céu, sabe como a gente chama isso? Fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é o final dos dois ministérios. Então vai chegar uma hora em que Jesus lá no céu vai dizer assim, está feito, acabou. E aí nesse mesmo dia o Espírito Santo vai dizer aqui na terra, aqui também está feito, aqui também acabou. Então Jesus vai dizer lá, está feito, o Espírito Santo vai dizer aqui também está feito. Aí Jesus sai do santuário, o Espírito Santo termina sua obra aqui na terra, a porta da graça se fecha, e quando a porta se fechar, verá, a porta se fechar é uma linguagem simbólica, tá? Não tem uma porta mesmo que está aberta e depois vai fechar. Não é uma porta, literalmente. Essa porta da graça é Jesus. Jesus é a porta. E Jesus é a graça. Então, enquanto Jesus estiver no céu intercedendo por nós, a porta está aberta. Quando ele sair do santuário e terminar o trabalho, a porta estará fechada. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui trabalhando conosco, a porta está aberta. Quando o Espírito Santo terminar sua obra, a porta estará fechada. Então, o ponto é, quando Jesus falar lá em cima, está feito, e o Espírito Santo falar aqui na terra, aqui também está feito, aí fecha a porta, sabe o que vai acontecer? Cairão sobre a terra as 7 últimas pragas do Apocalipse. Sabe aquele texto de Apocalipse 7, que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos? É uma outra figura de linguagem apocalíptica. Esses anjos que estão nos 4 pontos cardeais da terra, segurando os ventos, é uma simbologia de que Deus está no comando. É uma simbologia de que Deus tem sido misericordioso para conosco. Segurar os ventos é um ato de graça. Deus está dizendo assim, eu seguro os ventos para que você tenha tempo de se converter. Eu seguro os ventos para que você tenha tempo de estudar a Bíblia. Eu seguro os ventos para que você se batize a tempo. Eu seguro os ventos para você parar de fumar. Eu seguro os ventos para você parar de beber. Eu seguro os ventos para você abandonar a droga. Eu seguro os ventos para você parar de mentir. Eu seguro os ventos para você estudar a palavra. Eu seguro os ventos para você frequentar a igreja. Eu seguro os ventos para você perdoar a quem lhe ofendeu. Eu seguro os ventos para você ter mais tempo, para ter mais uma chance para você se entregar a Jesus. Então Deus está segurando os ventos. Enquanto isso, Jesus intercede lá. Enquanto isso, o Espírito Santo trabalha aqui. Quando Jesus fala lá em cima, está feito, acabou. O Espírito aqui na terra, está feito, aqui também acabou. Aí fecha a porta. Quem se salvou, e quem não se salvou, não se salvará mais. É nesse contexto que haverá fome e sede. Por que haverá fome e sede? Porque as pessoas terão fome de Deus, fome de paz, fome de esperança, fome da mensagem da palavra do Senhor. E diz, as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra e não acharão. Por quê? Porque a porta estará fechada. Por quê? Porque Jesus não intercede mais. Por quê? Porque o Espírito Santo não intercede mais. Acabou. Aí haverá fome, ou seja, a pessoa vai ter o vazio no coração, vai ter angústia na alma, vai estar angustiada, desesperada, procurando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e não vão achar. E vai ser nesse tempo que vai se cumprir aquela mensagem que muitos de nós já conhecem, que diz assim, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Já leram sobre isso? Já ouviram sobre isso? O tempo de angústia, um deles vai ser esse. Porque hoje, se você hoje tem um vazio, uma angústia, um problema, você pode se ajoelhar e orar, não pode? Você pode abrir a Bíblia e ler, você pode procurar o pastor, o ancião, um amigo, uma amiga, e falar, ora por mim. E a gente pode orar, porque Jesus está intercedendo, e porque ele preenche o vazio do coração. Mas naquele dia, quando já não tiver mais intercessão, as pessoas terão vazio, terão angústia, e não terão onde encontrar socorro. Então o inimigo vai dominar essas pessoas que não aceitaram, que rejeitaram.
Então isso é muito profundo o que Amós está dizendo. Meus irmãos, esse dia de que Jesus vai terminar o seu trabalho lá e que o Espírito vai terminar o trabalho aqui, esse dia está muito perto. Está muito perto. Sabe por quê? Porque antes da volta de Cristo, primeiro a porta se fecha. Primeiro Jesus sai do santuário. Primeiro o Espírito Santo termina o seu trabalho aqui. Aí, isso ocorrerá antes da volta de Cristo. E se Cristo breve virá, mais breve ainda, vai fechar a porta da graça. Então nós temos que prestar muita atenção nesses detalhes todos que nós estamos colocando aqui hoje. Estou investindo bastante na informação, para ficar bem clara a informação. Agora escute uma coisa. Nesse dia, quando Jesus falar está feito lá, e o Espírito Santo falar está feito aqui, nessa mesma ocasião, outras profecias irão se cumprir simultaneamente. Outras profecias irão se cumprir simultaneamente. Escuta essa. Junto com essa profecia de Amós. Aqui na terra, o evangelho terá sido pregado no mundo inteiro. Mateus 24:14. Aqui na terra, o último sermão será feito. A última reunião na igreja será realizada. A última campanha de evangelismo será feita. A última pessoa tomará sua decisão. O último batismo será realizado. Tudo ocorrerá pela última vez. E quando eu entendi isso, eu tomei uma decisão. A decisão que eu tomei foi a seguinte: todo sermão que eu pregar, eu pregaria como se fosse o meu último sermão. Sempre. E sabe o que pode ser? Por exemplo, eu tenho vocês aqui sentados. Tenho outras pessoas pelas redes sociais. Quem me garante que amanhã essas mesmas pessoas estarão aqui de novo? Pode ser que você está aqui hoje, amanhã você não vem para cá. E pode ser que alguém que está assistindo pela rede social está vendo hoje e nunca mais vai ver. E esse sermão pode ser o último para algumas pessoas. Mas um dia ocorrerá isso no mundo inteiro. O último sermão será feito. Tudo será feito pela última vez. Fecha a porta, Jesus sai, acabou. Senhores, conforme... Cadê o Léo? Pode avançar. Conforme diz a Bíblia. Conforme diz as profecias bíblicas, os textos bíblicos. Quando as pragas caírem após Jesus sair do santuário e o Espírito Santo sair daqui, quando as pragas começarem a cair, algumas outras passagens bíblicas irão se cumprir. Sabe aquela passagem que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Salmo 91, que as pessoas usam para o dia a dia. Claro, podem usar também, claro. Mas esse texto irá se cumprir na época das pragas. Por isso que fala que 1000 vai cair do teu lado e 10.000 à tua direita. Porque serão pessoas atingidas pelas pragas. Mas fala, mas tu não serás atingido. Ou seja, aquele que se entregou a Deus não vai sofrer o dano das pragas. Também vai ser nesse período das pragas que vai se cumprir o outro texto do Salmo 91, que fala assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Diz assim: e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que não tropeces com os teus pés na pedra. Porque uma das pragas será uma chuva de pedras. Vai ser nesse momento em que vai se cumprir também o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada. Para aqueles que rejeitaram a salvação, as pragas cairão e eles vão sofrer a falta de muita coisa, como água e comida e outras coisas mais. Mas para aqueles que se entregaram a Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No final das pragas, quando terminar a 7ª praga, o céu vai estar escuro. As nuvens estarão carregadas.
como se fosse chover. Mas não vai chover. Haverá trovões, relâmpagos, vozes e vento. E no meio das nuvens escuras, cobrindo todo o céu, no meio de tudo isso, aparecerá uma nuvenzinha pequena, branca, como está em Apocalipse 14, verso 14. Olhando de longe parece ser branca, mas ela não é branca. Quando essa nuvem branca se aproximar da terra, porque à medida que vai passando o tempo, ela vai se aproximando da terra. E à medida que se aproxima da terra, a nuvem cresce, cresce, e cresce, e cresce. Essa nuvem vai crescer tanto que vai preencher todo o céu. E quando essa nuvem se aproximar mais da terra, nós veremos que é uma nuvem luminosa, semelhante à nuvem da transfiguração, semelhante à nuvem de testemunhas lá do Monte Sinai. Essa nuvem luminosa, que vai preencher todo o céu, é uma nuvem diferente, não é uma nuvem literal. Sabe por quê? Porque do meio dessa nuvem vai sair um som, uma música, como nunca se ouviu. Um som que vai ecoar nos 4 cantos da terra. É um som celestial, é uma música divina, que vai entrar no nosso corpo, pelos nossos poros, e nós vamos ficar arrepiados e emocionados. Um som, imagina um som. Se um fundo musical já é bonito, imagina um som que vem lá de cima. E que som é esse? Que música é essa? É nada mais nada menos do que o som das trombetas. Mateus 24, 30 e 31 diz assim, que os anjos de Deus virão com Jesus naquele dia, tocando suas trombetas. Agora imagina a quantidade de anjos. São milhares, são milhões, são bilhões, são trilhões, quadrilhões. Para ser mais preciso, de acordo com a Bíblia, todos os anjos dos céus virão com Jesus naquele dia. Por isso, Apocalipse 8, verso 1 fala que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. Os anjos todos virão com Jesus naquele dia, formando a nuvem, essa grande nuvem luminosa, é uma nuvem de anjos. E você imagina essa multidão, essa quantidade de anjos tocando trombetas numa perfeição, numa harmonia. Você imagina isso ecoando no mundo inteiro. E de repente nós vamos olhar no meio dessa nuvem de anjos, eles tocando as trombetas. Nós vamos olhar bem no centro, bem no meio da nuvem. E lá no meio haverá um ser majestoso. Haverá um ser bonito. Um ser extraordinário. Ele tem uma coroa de ouro na cabeça. E uma foice afiada na mão. Esse ser é ninguém mais, ninguém menos do que Cristo Jesus, o seu Salvador e o meu Salvador. É a volta de Jesus. Jesus está voltando, é o dia mais esperado na história, é o dia da volta de Jesus. Diga amém, irmãos. É o dia da volta de Cristo. Jesus no meio dessa nuvem de anjos. Jesus ficará nas alturas, para se cumprir o texto de Apocalipse 1, verso 7, que diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Os anjos vão descer aqui, e Jesus vai dar uma ordem. E sob a ordem de Jesus, a terra vai tremer e as sepulturas irão se abrir. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu fico pensando, como vai ser isso? Imagina se você e eu estivermos perto de um cemitério e as pessoas saindo debaixo da terra. Ou saindo de lugares que a gente não imagina. Porque diz a Bíblia que até o mar vai devolver os seus mortos. Vai sair gente dentro do mar. Você imagina a sua mãe, o seu pai, o seu avô, sua avó, quem tem um irmão, uma irmã, um parente, um amigo, uma pessoa querida que morreu de Covid, que morreu de outra coisa, e você tem saudade, você sofreu, você chorou, e ainda chora, e ainda sente. Se essa pessoa morreu em Cristo, ela ressuscitará na volta de Cristo.
Imagina a mamãe reencontrando seu filhinho ou sua filhinha. Imagina você reencontrando a pessoa que você amou tanto e se foi por causa da morte. Jesus é mais forte que a morte. Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Na volta de Cristo, Ele vai levar para os céus aqueles que se entregaram completamente a Ele. Os anjos vão nos pegar pelas mãos. Os vivos fiéis não morrerão, serão transformados e arrebatados. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós vamos subir e encontrar Jesus nos ares. Jesus vai reunir todo mundo nos ares. E as pessoas que não aceitaram a salvação ficarão mortas aqui no pó da terra por mais 1000 anos. Esse planeta ficará vazio e escuro por 1000 anos. Apocalipse 20 diz que Satanás e os anjos maus ficarão aqui apenas. Os homens e mulheres fiéis irão para o céu, e os homens e mulheres infiéis ficarão no pó da terra mortos. A volta de Cristo é um divisor de águas. A volta de Cristo é um ponto final na história desse mundo. E aí Jesus vai reunir todos os salvos nos ares. E você fala, e como é que é esse negócio? Ué, do mesmo jeito que o nosso planeta está suspenso no ar. E os demais planetas também. Eu estou falando de Deus, rapaz. Eu estou falando de um ser humano comedor de arroz e feijão, não. Eu estou falando de Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? E aí Jesus vai reunir todo mundo nas alturas. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos subir com Ele para os céus. Você sabe quantos céus existem? Sabe a oração do Pai Nosso? A gente fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, no plural. A Bíblia diz que tem 3 céus. O primeiro céu é o atmosférico. O segundo é o astral. E o terceiro é o paraíso de Deus. O paraíso de Deus está depois do sol, depois da lua e depois das estrelas. É para lá que nós vamos em nome de Jesus. Nós não vamos ficar no primeiro céu, não. Nem no segundo, nós vamos para a cobertura. Lá em cima. Esse dia está mais perto do que a gente pode imaginar. Prepare-se. Preparemo-nos. Passaremos 1000 anos nos céus e depois a vida eterna no novo céu e na nova terra. E eu finalizo dizendo o seguinte. Tem um texto no Novo Testamento. Não vamos abrir, eu só vou citar. Jesus disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Hoje, a porta está aberta. Então, hoje, felizes os que têm fome e sede, porque serão saciados. Porque tem graça, tem misericórdia, tem perdão, tem salvação, tem intercessor, tem Espírito Santo, tem igreja, tem Bíblia. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas naquele dia, quando Jesus sair do santuário, ai de quem tiver fome e sede, porque vai procurar e não vai achar. Por isso, meu irmão e minha irmã, por isso, internauta, não saia daqui do jeito que você entrou. Não volte para casa do jeito que você veio. Eu sei que alguns estão muito cansados. Eu sei que a semana foi puxada. Mas, irmãos, o que estamos estudando hoje está mais além
É muito mais profundo. É muito mais importante do que qualquer outra coisa. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão. Nós não chegamos aqui porque não tínhamos o que fazer. Nós não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer. Nós temos um monte de coisas para fazer, é ou não é? E eu queria que você entendesse que essa reunião, isso aqui não é um show, não é um espetáculo, não é um teatro, isso aqui não é uma sala de aula qualquer. Isso aqui é uma igreja. Isso é uma igreja. A igreja de Deus. E nós estamos aqui porque decidimos nos preparar para o céu. Então não se atreva a passar por aquela porta sem entregar sua vida a Jesus essa noite. Isso pode soar um pouco estranho para alguns. Pode parecer uma invasão de privacidade, mas não é. Lá no céu, você vai dizer, sabe o que para mim? Rapaz, você devia ter insistido mais. O céu vai ser tão maravilhoso que você vai dizer assim, se eu soubesse que era tudo isso, eu não teria dedicado o meu tempo em tantas coisas passageiras. É que agora a nossa visão é curta, é limitada, mas o céu vai ser tão extraordinário. A nova terra tão extraordinária, que você vai sair daqui hoje pensando assim, o que eu posso fazer para salvar mais um? O que eu posso fazer para convidar e levar mais um? Lembra do filme A Lista de Schindler? Lembra desse filme? Oskar Schindler disse o quê? Eu poderia ter salvado mais um. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me dedicado mais. Eu podia ter vendido meu anel, a minha aliança, tal coisa. Eu não vendi. Se eu vendesse, eu teria mais dinheiro, eu teria salvado mais um. Eu sei que o dólar é importante. O real também. O euro também. Eu sei que o terreno, uma casa, um apartamento, uma vida estável, eu sei que isso é importante. Claro que é. É muito importante. Mas vamos ser bem sinceros? Não é mais importante do que o céu. Não é. Eu pergunto, vale a pena gastar a vida inteira correndo atrás do vil metal e depois perder o céu? Não, não vale. Então, vamos fazer o que está em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Gente, vamos para o céu? Bora! Olha para mim. Vamos para o céu? Tá fraco. Vamos ou não? Em nome de quem? Tu quer ir para o céu mesmo? Tem alguns que eu não estou sentindo firmeza. Irmãos, vamos para o céu? E você, internauta? Primeiro eu vou olhar para cá. E você, internauta, quer ir para o céu? Quer se entregar a Jesus? Então, aí, nesse mesmo canal, escreva assim, eu quero, eu aceito, eu vou para o céu em nome de Jesus. Escreve aqui. Agora você ali, me dá um chega mais perto. Quando chegar, você faz um joinha para eu saber que chegou, porque eu não estou vendo, né? Chegou? Atenção. Essa mensagem é para a senhora, é para o Senhor. Quem é você? Por que você está assistindo essa mensagem? Onde você está? Em que país? Está em casa? Está sozinha? Está sozinho? Ah, todo mundo viajou. E você ficou aí sozinho ou sozinha? Ah, está com depressão? Toma muitos remédios? Ah, já tentou suicídio? Você não vê saída, né? Já bateu em muitas portas. Já foi em várias igrejas e nada. Pois é. Sabe por que você está aqui? Porque hoje Deus vai mudar sua história. Hoje Deus vai mudar seu coração. Hoje Deus vai libertar você desse vício que você tem.
Hoje Deus cura você, Deus liberta você, Deus resgata você, Deus salva você, e o inimigo não tem poder sobre você, porque Cristo já derrotou o inimigo e ele está derrotado em nome de Jesus. Abra o coração, se entregue, confia nele. Vamos para o céu? Vamos. Daqui a pouco eu vou orar por você e por você também. Já já. Prepare-se. Jesus está chamando você para essa decisão, chamando você para uma entrega total. Não falte no céu, não perca o céu, não perca a salvação. Abra o seu coração e entregue-se a Jesus agora mesmo. Eu sei que você acompanha as mensagens há muito tempo. Estou falando com alguém que assiste as nossas pregações há muito tempo, mas não decide, né? Por que você não decide? Qual o seu problema? Tem medo? Medo de quê? Tem muito pecado? Jesus falou, e quem não tem, que joga a primeira pedra. Venha do jeito que você está. E Jesus vai te dar forças para vencer. Entendeu? Que Deus te abençoe. Amém.